Aqui, por exemplo, uma barra de aço 1045 cilíndrica é submetida a ciclos repetidos de compressão e tração ao longo do seu eixo. Se a amplitude da carga for 22 kN, então entenda aí que é 22 kN. Uma hora é tração, hora é compressão. Calcula o diâmetro mínimo permitido da barra para garantir que a falha por fadiga não ocorra. Tá? Não ocorra. Supõe um fator de segurança de 2. Então, olha, está aí uma representação de como vai ser o carregamento dessa barra cilíndrica. E olha, para que a falha não ocorra, vamos só observar aqui a curva de tensão em ciclos. Né? Para que a falha não ocorra, ela vai ter que estar abaixo dessa curva. Então, significa que ela nunca vai falhar se a tensão for de, no máximo, 310 megapascal. Então, observando isso daí, olha, a gente tem aí a tensão, né, que é a força sobre a área. Essa tensão vai ser de 310 megapascal. Aqui você tem um multiplicador, um N, que é exatamente o fator de segurança. Então, a partir desse equacionamento aqui, você retira o valor do diâmetro e o valor do diâmetro, nesse caso, é de 13,44 milímetros. Então, com um diâmetro de 13,44 milímetros, com esse tipo de carregamento cíclico aqui para um aço 1045, ele não vai romper por fadiga. Já nesse outro exemplo, também uma haste cilíndrica, agora é dado o diâmetro de 8 milímetros, fabricada a partir de uma liga de 70% de cobre e 30% de zinco, é submetida a ciclos de carga, tração e compressão alternada ao longo de seu eixo. Se as cargas máximas de tração e compressão forem de 7.000 kN, né, qual a vida, a fadiga estimada? Então aí você já está supondo que esse tipo de carregamento nessa liga vai ocorrer uma falha por fadiga. Então, onde é que está esse material? Esse material ele está aqui, ó, 70% de cobre, 30% de zinco. Né? Nós temos que tensão é força sobre área. Né? Tensão, no caso, aí vai ser força sobre a área de uma seção circular. Então, 7.500, que é a força dividida pela área da seção circular, nós temos uma tensão de 150 megapascal. 150 megapascal está aqui. Né? Então, quando você aplica a tensão de 150 nesta curva aqui, você vai ter, baixando aqui, né? Você vai ter a quantidade de ciclos. 2 vezes 10 a sexta ciclos. Né? Então, ele vai romper aqui. É provável que ele rompa aqui. Né? Nessas condições dadas aqui no enunciado. Um outro exemplo, uma haste cilíndrica novamente, agora com um diâmetro de 12,5, meia polegada, fabricada a partir de uma liga 2014 T6, submetida a ciclo de carga, tração e compressão alternada ao longo de seu eixo. Calcule as cargas máximas e mínimas que podem ser aplicadas para obter uma vida à fadiga estimada de... Aqui é dado agora, eu quero que que essa peça, que essa haste cilíndrica, ela tenha 10 a 7 ciclos. Né? Considere uma tensão de aplicação média. Aí, nesse caso, é dado a tensão de aplicação média. Né? Então, olha, nós temos aí 10 a sétima, quando você leva até a curva da liga aqui, ó, 2014, T6 de alumínio, né? Então você vai encontrar uma tensão de 170 megapascal. Tá? Aí entenda que isso daqui é a tensão média, certo? Esse 170 é outra coisa. Então, ó,
Onde é que está o 170? É a amplitude aqui, ó. Certo? Amplitude. Por quê? Ela é submetida a ciclos de carga de tração e compressão. No entanto, né, a carga média é de 50. Então, a carga máxima, no caso, vai ser 50 mais 170, 220. E a carga mínima vai ser 50 menos 170, no caso, menos 120 megapascal. Então, você tem uma área aí, né, considerando aqui ó, o diâmetro de 12,5, você vai ter uma área de 122,7 milímetros quadrados. Né? Então, qual é a força máxima? Força, no caso, vai ser a tensão máxima dessa área. Então, a força máxima que vai ser aplicada aí vai ser em torno de 27 kN. Tá? E a força mínima de 14,7, quase 15 kN. Já no exemplo 4, temos novamente um eixo que deve ser usado para o acoplamento com um motor elétrico, operando motor, né, elétrico operando a 750 rotações por minuto. O material utilizado para a confecção do eixo foi submetido a ensaios de torção para determinar a fadiga, com os resultados mostrados na tabela ao lado. Tá aí a tabela. Forneça a amplitude máxima de torção para os seguintes tempos de vida. Por exemplo, 1 ano. Então, 1 ano, né, operando a 750 rotações por minuto. Então, 1 ano ele vai possuir 518.400 minutos. Então, se você tem, né, um motor elétrico operando a 750 RPM e você tem rotações por minuto, então você tem 500.000 minutos, né? Cada ciclo, cada volta, né, corresponde a um ciclo. Então você vai multiplicar aí 750 vezes a quantidade de tempo, você vai ter 3,88 vezes 10 a oitava ciclos ou rotações, não é isso? Então, olha, 3,88 vezes 10 a oitava, ele não está nem aqui, aqui é 3 apenas, e ele está entre esses dois valores aqui. Então, para você determinar o valor de tensão, nós vamos fazer uma interpolação aqui, onde 134, né, menos a torção que você está aplicando, vai corresponder a quantidade de ciclos correspondente a 134, menos a torção que você está aplicando, que vão ser 3,88 vezes 10 a oitava ciclos, dividido por esses valores aqui de torção, né? 134 menos 127 e 3 vezes 10 a oitava, menos 1 vezes 10 a nona. Então você só tem aqui o valor da tensão, da torção, desculpa. Né? Então a torção máxima aí vai ser de 133 megapascal para 1 ano de trabalho, certo? Então esse mesmo procedimento você faz para 1 mês, né? Isso aqui é a máxima torção que pode ser aplicada em cada ciclo desse, certo? Se você trabalhar com a torção, valor de torção menor, claro que o eixo aqui ele vai suportar, ele vai ter uma vida útil maior, né? Claro, se também a torção for maior que você está aplicando, for maior do que esse valor aqui, né, em ciclos repetidos aí, ele não vai também durar 1 ano. Tá? No último exemplo, exemplo 5, vamos considerar uma locomotiva de 4 eixos pesando 176 toneladas, que trafega sobre uma linha férrea de aço 1045. 1045, esse cilíndrico aqui não existe. O espaço livre entre os dormentes
é de 60 centímetros, aqui, os espaços aqui. Sabendo que o momento de inércia do trilho, né? Então o trilho tem aquela geometria, né? Aquela seção transversal, e o momento de inércia é de 951 centímetros a quarta. Indique se haverá falha por fadiga na linha férrea. Então, uma representação do que está acontecendo é isso aqui. Tá? Então, existe aqui um espaço de 60 centímetros e uma carga que está sendo aplicada por roda. Tá? Então, olha, esquematicamente nós temos isso aqui, uma força aplicada numa barra que está biapoiada. Tá? Então, essa massa, né, que está sendo aplicada aqui, 176 toneladas, que corresponde a 176 mil quilos, né? Você vai ter 176 vezes 10, vezes 9,81, que é a gravidade, dividido por 8. Por que por 8? Porque nós temos, olha, 8 rodas aqui, 4 de um lado, 4 do outro. Então, vamos analisar só uma roda aqui. Então, é como se tivesse uma força de 215 kN, aproximadamente 216 kN, aplicado, né, em cada roda. Então, nessa situação em que ele está exatamente no meio aqui, entre um dormente e outro, você vai ter uma força de aproximadamente 216 kN. Então, a tensão, nesse caso aqui, nessa situação, né, vai ocorrer uma flexão e vai ocorrer também um momento, né, multiplicado pela distância até a extremidade da seção transversal do trilho, dividido pelo momento de inércia do trilho. Então, o momento aqui, no caso, vai ser essa força vezes essa distância, que vai ser aproximadamente, né, 200, vamos colocar 216 aqui, 216 vezes 0,3. Então, você tem um momento aí aproximadamente de 65 kN vezes metro. Né? O momento de inércia aqui é 951, estou colocando 950. O 9,5 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Tá? E nós temos aqui a seção transversal do dormente. A linha neutra do dormente, ela passa bem aqui, né? Então você tem, vamos considerar aqui primeiro a questão da tração, aqui em cima é compressão e a tração. Então esse valor de C aqui vai corresponder a 53 milímetros. Né? Então, ó, 65 vezes 10 à terceira, que é o momento, vezes 0,053 metros, que é essa distância, dividido pelo momento de inércia, nós vamos ter uma tensão de 362 megapascal. Tá? Quando a gente observa o gráfico lá para um aço 1045, né, e 362 megapascal, você vai ter aí uma vida útil para esse trilho de 4,6 vezes 10 a quinta ciclos. Certo? Então você imagina, toda vez que a roda passar por ali, a roda do tempo passar por ali, é o que? É um ciclo. Se o trem tem diversas rodas, então para cada roda é um ciclo, então o trem ele vai ter algumas viagens ali, não necessariamente 4,6 vezes 10 a quinta viagens, né? Mas vai ter que ser considerado a quantidade de rodas que o trem tem e os vagões, né? As rodas dos vagões e o carregamento que existe nos vagões, né? Para considerar a falha por fadiga do trilho, certo? Bem, eu tinha para falar, era isso.